Desde pequeno, odeio o barulho dos aspiradores de pó. Na verdade, eu odeio todo e qualquer barulho alto. Falo do aspirador de pó primeiro porque meus pais me deram tarefas domésticas desde cedo. O aspirador rapidamente se tornou meu inimigo mortal. Assim que fiquei grande o suficiente para conseguir ligá-lo e limpar as coisas, fui a única pessoa a receber essa tarefa. Não foi um simples caso de não gostar de uma tarefa como muitas crianças. Havia algo no aspirador de pó que me abalou profundamente. Nas primeiras vezes, admito, não gostei do ato de passar aspirador porque preferia aproveitar o tempo livre do que limpar a sala de casa. Bom, acho que todo mundo prefere fazer nada. Eu ligava e o barulho era muito alto. Foi tudo o que pude ouvir. Minha mãe e meu pai tentavam falar comigo, mas mesmo enquanto gritavam, eu só conseguia entender algumas palavras até desligar a maldita máquina. À medida que fui crescendo, confiaram cada vez mais em mim para poder ficar sozinho em casa. Mas, em vez de só me deixarem lá assistindo TV ou relaxando, minha pequena família me confiou a tarefa de limpar a casa enquanto eles estivessem fora. Quando eles voltassem, teríamos tempo para a família e, finalmente, meu próprio tempo para me divertir. Eu poderia jogar videogame, navegar na internet ou ler as revistas que comprava na loja de esquina no caminho da escola para casa. Nada disso estava disponível para mim caso eu negligenciasse minhas tarefas. Durante boa parte da minha vida adolescente, isso aconteceu com mais frequência do que eu poderia imaginar. Um dia, meus pais decidiram fazer compras tarde da noite. O sol já estava começando a se pôr e o céu estava com uma cor linda, laranja dourada. Ouvi a frase familiar quando fecharam a porta. "Filho, por favor, não se esqueça de aspirar o chão da sala." Eu suspirei. Eles sabiam que podiam confiar em mim. Afinal, eu estava ansioso para conversar com meus amigos online depois do jantar e com certeza não estava disposto a deixar uma única tarefa interromper minha noite. Desenrolei o cabo da lateral do aspirador de pó. Como de costume, joguei um pouco do fio por cima do ombro e o liguei na tomada perto da porta da cozinha. Acionei o interruptor e o som entupido do aspirador começou. Eu bati no chão, andando de um lado para o outro para alinhar as listras de fibras dobradas do carpete que mudavam de direção quando o aspirador passava sobre elas. Cerca de 10 minutos após o início da tarefa, algo não parecia certo. Eu não conseguia me livrar da sensação pesada de sentir alguma coisa me olhando pelas minhas costas. O sol ainda não havia se posto completamente e eu me virei rapidamente. Não vi nada. Fui até a porta da cozinha e liguei o interruptor da luz da sala para iluminar melhor o ambiente. Mas isso não me deixou menos paranoico. A solidão geralmente não me incomodava desse jeito. Continuei limpando o chão. Nesse ponto, eu estava quase terminando. A sensação ficou mais intensa à medida que me aproximava da porta da cozinha. No lado oposto ao interruptor de luz, minha mãe tinha um grande armário de bagunças que dificultava o acesso a um pequeno espaço da janela. Fiquei parado na porta e foi aí que a gravidade da situação me atingiu. Um rosto era visível na janela da cozinha, do outro lado da sala. Nada mais podia ser notado da posição que eu estava. O lado de fora estava escurecendo e o rosto parecia nada mais do que uma sombra com olhos. Eu congelei no meio do caminho. Quem era essa pessoa? Há quanto tempo estava lá? Por que está me observando? O desconhecido não se moveu e, ao invés disso, continuou a olhar, sem piscar, em minha direção.
Lembro-me de pensar: o que devo fazer? Correr? Sair de casa ou ficar dentro de casa? Chamar a polícia? As portas estão trancadas, né? Minha mente corria a 1000 por hora enquanto eu mantinha meu olhar no rosto. E foi nesse momento que percebi que eu e aquele rosto não estávamos sozinhos. Havia outro rosto em uma segunda janela, no lado oposto do meu na sala. Eu pude ver isso com o canto do olho. As pessoas ao meu redor usavam o som do aspirador para encobrir seus movimentos. Eu não conseguia ouvir por causa do zumbido alto da máquina. Fiquei literalmente ensurdecido pelo barulho. Por causa disso, eu não tinha como saber há quanto tempo esses rostos estavam lá. Não tínhamos vizinhos nas laterais da casa de onde essas pessoas pareciam que tinham vindo. Para começo de conversa, tínhamos poucos vizinhos. Eu estava sozinho, com muito medo de tirar os olhos de um rosto e com o segundo rosto bem visível também. Chutei o aspirador rapidamente para tentar desligá-lo. Foram necessárias algumas tentativas, mas eventualmente o aspirador desligou. Meus ouvidos zumbiram com o som por alguns momentos, mas pelo menos eu não estava mais surdo e poderia ser alertado se alguém tentasse entrar ou se esgueirar por trás de mim. Depois de uma longa troca de olhares, os rostos se abaixaram no parapeito da janela e meu coração começou a bater cada vez mais forte. As pessoas que me observavam não tinham mais o barulho para disfarçar seus movimentos, mas onde cabem 2 pessoas, cabem 3. Podia ter alguém na sala ao lado? No banheiro? Em um dos quartos? Eu não tinha como saber. Tive mais perguntas do que respostas, como é comum nessas situações. Num piscar de olhos, apaguei a luz e me joguei no canto dos fundos da sala. Eu estava posicionado sob uma mesa de canto ao lado de um sofá e ainda à vista daquelas mesmas 2 janelas. Eu precisava saber se esses rostos apareceriam de novo ao mesmo tempo em que precisava ficar invisível para eles. Peguei meu celular do bolso traseiro da calça jeans e liguei para meus pais. Eu disse a eles que havia pessoas tentando invadir a casa e implorei para que eles voltassem para casa imediatamente. Eles precisavam chamar a polícia porque eu não teria chance. Desliguei rapidamente para evitar deixar luz no meu rosto por muito tempo e pressionei ainda mais as costas na parede atrás de mim. Fiquei sentado no escuro pelo que pareceu 1 hora. Eu escutei cada rangido e barulho que toda a casa velha faz quando não há outros sons para serem ouvidos. O silêncio era quase tão ensurdecedor quanto o do aspirador de pó. Aquele maldito aspirador de pó. Se fosse um modelo mais silencioso, uma versão mais recente ou se tivéssemos piso de madeira, essas pessoas nunca teriam conseguido me espionar. A casa tinha uma grande varanda que estava deformada por muitos anos de abandono. Se uma folha caísse sobre ela no outono, todos dentro de casa saberiam. De repente, meu pai chutou a porta da frente e chamou meu nome. Corri até ele e fui para o abraço de minha mãe. Nós 3 saímos de casa e esperamos pela polícia. Assim que chegou rapidamente, a polícia entrou em nossa casa e explorou todo o ambiente. Eles voltaram com más notícias. Embora não houvesse intrusos lá dentro, as 2 pessoas que eu tinha visto quase conseguiram abrir uma das janelas antes que eu as avistasse. Em meu pânico, não percebi que faltava a tela na janela da cozinha e ela estava aberta a alguns centímetros. Se eu não tivesse percebido o rosto, aquela pessoa poderia muito bem ter conseguido acesso à minha casa e se escondido sob o barulho do aspirador de pó, ou simplesmente me atacado pelas costas. Meus pais, embora felizes por eu estar ileso
e por nossa casa estar segura, não consideraram que o aspirador de pó tivesse desempenhado um papel na possível invasão. No entanto, ainda era minha tarefa limpar a casa com o aspirador de pó. Depois de meses com o carpete sujo e sem tempo livre para mim, eles finalmente concordaram em instalar luzes e câmeras de detecção de movimento no quintal. Se alguém tentasse se aproximar de mim novamente, as luzes acenderiam e os possíveis invasores seriam pegos em flagrante. Eu não era uma criança paranoica antes desse incidente, mas saber o quão perto cheguei de talvez perder minha vida só porque minha audição estava bloqueada causou uma grande variedade de problemas em minha sanidade. Hoje, anos depois desse acontecido, ainda mantenho o volume da televisão e do computador baixo. Nunca uso fones de ouvido enquanto ouço música e sempre verifico as janelas antes e depois de ligar o aspirador de pó. Até a próxima. Obrigado.